centenas de pais. Graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Boa tarde com vocês, Duda Rodrigues. Roda a vinheta. Tchau. Bom dia para você que está em casa acompanhando aqui o Papo em Dia. E agora nós vamos falar de saúde. Em alguns programas atrás nós falamos sobre coluna, sobre dores na coluna. E hoje nós vamos falar sobre algo revolucionário. Vocês já ouviram falar que chip pode ajudar na cura, no tratamento para dor? A gente vai saber se cura, se trata e se precisa de acompanhamento médico, se precisa de cirurgia e como é feito esse procedimento. Eu converso com a doutora Catarina Couras. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Mais uma vez aqui com você. É isso aí. Doutora Catarina está sempre no Saúde de Você. Já faz mais de um ano que está aqui falando de saúde com a gente. Cirurgião funcional especialista Olha em dor. só, ela é especialista em dor, gente. Doeu, doutora Catarina Couras. É a pessoa ideal para a gente falar desse tema, junto com convidados que a gente vai bater um papo. Aliás, nós vamos falar de chip. É um chip revolucionário, doutora? Exatamente, Duda. É o chip que nós colocamos na coluna para o tratamento da dor crônica. Isso revolucionou o tratamento da dor, né? E hoje a gente está acompanhada com 2 convidados especiais. Olha, eu quero até falar o seguinte. A doutora Catarina, doutor Juliano e o doutor André estiveram aí recentemente se atualizando, estão sempre em constante atualização, mas para falar inclusive desse tema aqui. Então tá muito atualizado, a informação assim tá bem recente do que o Medicina oferece para vocês, né, doutora? Exatamente. Então vamos lá, vamos apresentar os convidados? Tudo bem, doutores? Bem-vindo ao programa, doutora Catarina, pode sentar aqui do meu ladinho. Obrigado Sejam pelo bem-vindos. convite, Duda. Obrigado. De olho Obrigado, azul, Duda, doutor pelo convite. Juliano. Doutor Juliano, que é o nosso maravilhoso olho azul do grupo. Mas olha esse sorriso aqui, Duda. Pois é, e o doutor André Evaristo. É isso doutor aí. André Evaristo e doutor Juliano Fratesi. Os 2 ortopedistas especialistas em cirurgia da coluna. Bom, então, vamos falar de um tema que vocês dominam, conhecem muito bem, convivem, né? O tempo todo dia a com dia, né, coluna. Duda? Dia a dia de vocês. Agora, o que é esse chip? Só pra gente entender o que é esse chip, o que é esse neuromodulador. Então, Duda, o neuromodulador é a colocação de um chip, que é basicamente um eletrodo, certo? Esse eletrodo ele é colocado na coluna, tem uns fios e ele vai ser ligado a um gerador, que é como se fosse um computadorzinho que tem uma bateria. A partir daí, os sinais da transmissão da dor, eles vão ser bloqueados, certo? Então, assim, é uma coisa que revolucionou o tratamento da dor. Muitos pacientes, imagina, pacientes que já operavam a coluna várias vezes, ficava com aquela dor crônica. Muitas vezes, os meninos vão até falar melhor aqui, não conseguia fazer uma nova abordagem cirúrgica, certo? E aí, isso veio para melhorar. Essa opção de tratamento. Agora, antes da gente falar, porque eu quero mostrar para quem está em casa, nós temos aqui uma coluna, eles vão mostrar para vocês como funciona esse neuromodulador e aí dar uma demonstração. Mas, doutores, toda pessoa pode fazer esse tipo de procedimento cirúrgico? É indicado para qualquer pessoa que tem dor? É indicado para qualquer pessoa. Olha que bom. Se você tiver um caso de um paciente clinicamente que não tivesse condições de fazer uma cirurgia maior, ele pode ser implantado de maneira percutânea através de uma pequena punção na pele. Pacientes que têm condições cirúrgicas ou têm capacidade de ser operado, a gente prefere abordagens minimamente invasivas, mas um pouquinho maiores para eletrodos mais específicos. Mas o mais importante que tem que ficar de mensagem para a população é que, apesar da gente brincar entre a gente que é a verdadeira medicina do século XXI, porque em pontos tecnológicos é um salto gigantesco em termos de qualidade de vida e de aplicação científica e de possibilidades clínicas. Você pode tratar paraplégico, você pode estimular a bexiga, você pode tratar inúmeras outras patologias. Tem outros benefícios, né? Exatamente, todo paciente poderia fazer, mas a indicação principal é tratar a doença que o paciente tem, ficando o chip reservado para casos selecionados em que a medicina convencional não conseguiu agir. Bom, agora, o chip, ele vem para esse tratamento da dor, qualquer pessoa que possa, né, tem a indicação para fazer. Agora, tem vida normal, doutor Juliano? O chip, posso fazer tudo? Posso ir para academia? Tem uma vida normal depois disso? O chip ele veio ajudar aquelas pessoas que já fizeram um tratamento prévio, por exemplo, uma cirurgia, então quem 2 já cirurgias, 3 cirurgias. Meu pai fez 3 hérnias de disco na coluna. Então, assim, a maioria das pessoas vão se beneficiar de uma cirurgia e já ficarem super bem. Outras pessoas desenvolvem uma doença neurológica, uma dor de origem neuropática. A dor não vem mais da coluna, não vem mais da hérnia de disco, ela vem dos nervos. Os nervos criam uma nova doença,
que é a chamada dor de origem neuropática. E esses pacientes, a gente não tinha muitas opções de tratamento. Às vezes os remédios não faziam tanto efeito, novas abordagens cirúrgicas não estavam ajudando. E nestes casos, é o que o estimulador medular ele veio para realmente revolucionar. E coluna tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, tem muita coisa na medicina que tem alguns tratamentos alternativos, mas coluna é algo muito delicado, né? Assim, tem casos que é cirúrgico, não tem o que fazer. Não adianta você ficar... Em muitos casos são cirúrgicos, a grande maioria dos casos de doenças graves tem que ser operado e quanto maior a brevidade de uma abordagem cirúrgica, melhor o resultado. Inclusive, vários estudos importantes mostram que os pacientes que demoram mais para operar são os que vão ter um resultado cirúrgico ruim. Por outro lado, tem que ficar a dica pro pessoal de casa que está nos assistindo, que é fundamental que você procure um especialista responsável, capacitado, que você já tenha uma referência de quem está te tratando, porque como você mesmo falou, Duda, é delicado e não segue uma receita de bolo. Com certeza. Você tem que analisar cada caso, pessoa a pessoa, paciente a paciente, para que você chegue na melhor conduta para aquela pessoa específica, que é a individualização e humanização da saúde, que é um tema tão falho ainda no nosso cotidiano aqui no Brasil. Não, e falta muita informação. Por exemplo, vocês estão falando de algo que eu não vi, eu como apresentadora que falo de saúde, eu não vi isso na televisão, não vi ainda abordarem esse chip, falarem disso. Então as pessoas estão sofrendo muito por falta de informação. Agora, tem imagens aí, para você que está em casa, a gente vai mostrar um pouco de imagens, até para que vocês, doutores, possam esclarecer melhor as imagens e facilita muito para o público entender. Aquela imagem já é do chip, não? Exatamente. Aquela imagem, Duda, como você pode ver, é o chip implantado na coluna, né? É uma imagem, um exame de imagem radiológico que nós fazemos para ter um controle da localização desse chip, né? Agora, esse chip é bateria, é pilha? Como que ele funciona no corpo, no organismo? Então, o funcionamento dele no corpo é através de fiações que irão para um microcomputador. Esse microcomputador, ele é programado através de um tablet ou de um pequeno aparelhinho que é fornecido ao paciente. As programações mais avançadas, Duda, a gente faz com esse tablet. A gente consegue aumentar ou diminuir esse estímulo. Já as programações mais simples, o paciente pode em casa fazer essa programação. Agora, a gente está falando de chip, a gente está falando de um componente que normalmente, hoje quem vai na porta de banco, vai em alguns lugares que tem detector de metal, esse chip também ele aciona, apita, eu vejo as pessoas sofrerem muito com isso, né? Detectar logo de cara que tem algo no organismo. Esse chip ele apita. Apita? Como a maioria dos implantes metálicos, principalmente em virtude do aumento da especificidade e do que esses detectores pegam hoje. Então, realmente, ele apita. Só existem 3 fabricantes mundiais de qualidade desse tipo de implante. E o paciente, quando ele é implantado, ele recebe uma carteirinha que tem validade mundial, que ele não precisa passar por nenhum constrangimento em porta de banco ou nenhuma instituição. Ele apresenta a carteirinha, ela vale no mundo inteiro e ele fica dispensado de revistas mais agressivas ou de inconvenientes ou constrangimentos maiores. Bom, vamos fazer o seguinte, doutor Juliano, para quem está em casa, vamos mostrar como funciona o chip. Depois eu quero convidar vocês para vir aqui com a gente. Enquanto ele faz a demonstração, vamos lá, porque fica muito mais fácil. Quem está em casa, ver como funciona a implantação desse chip na coluna. E olha que é uma coluna aqui mesmo, né? Uma coluna e aqui, para facilitar, pode se posicionar aqui, doutor, por gentileza. Aqui fica bom. Tá ótimo. Ó, o chip, onde ele tá o chip? Tá vendo? É assim, ó. Essa aqui representa uma coluna, né? Tá. Então a gente tem a parte branca, representa o osso, que é a vértebra. E aqui é o famoso disco, que o pessoal de casa já ouviu, né? Falar de hérnia de disco. E atrás aqui, ele tem esse amarelinho representa os nervos. Que o conjunto desses nervos que vão formar o famoso nervo ciático. Fala ciatalgia, dor ciática. Então, vamos supor que o paciente tem uma dor que vem da perna, passa pela coluna e vai até o cérebro, onde essa dor vai ser interpretada. Este caminho está alterado pela doença neurológica. Então, qual que foi a criação? A criação foi colocar um sensor, esse daqui ele tem pequenos polos metálicos. Ele está aqui, doutor, na imagem também? Ele está aqui, tá. Que esse aqui é ampliado. Olha só que interessante. O que está na mão dele é a ampliação. Que a gente vê que ela é molinha, que ela é como se fosse um silicone que tem uns contatos metálicos. Ela tem um jeito de introduzir, que ela vai entrar literalmente aqui dentro da coluna, ficando por fora dos nervos. Sim. Esses fiozinhos... É importante ressaltar que nada fica para fora do paciente. Eu ia te perguntar isso. Nada fica para fora. Nada fica para fora. Então a pessoa pode nadar, pode fazer hidroginástica, pode ter uma vida normal nesse sentido. Ninguém vai saber que ela está usando o estimulador. Olha, isso é importante. Né? Eu fiquei pensando, mas como que faz com esse fiozinho aí? E esse é o chamado gerador.
Esse aqui é o gerador. Então, ó, como os celulares foram avançando, e diminuindo, os aparelhos médicos também foram avançando e diminuindo. Então, eles estão cada vez menores, cada vez mais leves, cada vez mais finos e com bateria de duração maior. Então, este aparelhinho fica implantado dentro do paciente. Dentro do paciente? Dentro do paciente. E a tecnologia, você consegue acessá-lo por um tablet sem fio, com conexão sem fio. Então, tudo é feito sem fio. Os modelos carregáveis são recarregáveis sem fio, com tecnologia sem fio. E tem alguns modelos que eles não precisam de recarga. E o paciente consegue controlar sozinho? Consegue. Ele consegue controlar? Ele não consegue controlar tudo. Porque a programação médica, por exemplo, assim, o jeito que nós vamos fazer esse impulso elétrico chegar na coluna, quem decide é o médico. Sim. E, lógico, baseado nas evidências que fazem funcionar. E o paciente fala, nossa, essa programação está ótima. Então, assim, o aparelho ele fica pré-programado do jeito que o médico fez junto com o paciente a programação. Em quais casos que ele é indicado? Isso. E o paciente, ele tem um controle em casa que ele consegue aumentar, diminuir ou desligar. Nossa. Isso. Então, por exemplo, se falasse, nossa, ficou muito forte, ele consegue diminuir o impulso. Ficou muito fraco, ele consegue subir o impulso. Está incomodado com alguma coisa, ele consegue desligar. E consegue ligar de novo também. Quer dizer, tem a função médica, né? Que é o que ele mesmo. não pode alterar, obviamente. Isso mas que é uma tem coisa mais complicada. a questão de incômodo, que ele consegue ali fazer um Sim, ele ajuste. consegue aumentar, diminuir e desligar. Em quais casos que ele é indicado, doutor? Ele é principalmente indicado para doença que virou uma doença neurológica. Por exemplo, que a hernia de disco já foi curada, a cirurgia da coluna já foi feita e mesmo assim... A pessoa continua com A dor. pessoa continua com dor. Meu pai Mas operou daí- 3 vezes É. e continua com dor. Isso não é uma coisa comum. A mensagem que eu quero deixar para quem está em casa é que isso não é uma coisa comum. De fazer uma cirurgia e ficar com dor. Mas, infelizmente, algumas pessoas desenvolvem uma doença nos nervos no decorrer do tratamento da coluna e fica com essa dor chamada dor crônica. A dor que não vai embora. Fica por tempos, meses, anos. Anos, né? até a vida inteira, quando não tem tratamento. E esse aparelhinho vai revolucionar esse tipo de tratamento da dor crônica, a dor que não tinha tratamento. Esse estimulador serve para isso. Eu quero convidar a doutora Catarina e o doutor André, pode vir aqui com a gente, vamos mostrar um pouquinho, porque na verdade nós falamos do chip, pode ficar aqui, doutor pode se posicionar ali do lado. Tem um outro aparelhinho ali, o neuromodulador é este que o doutor está apresentando. O neuromodulador... Pode vir para cá, doutor. O neuromodulador ele vai ter basicamente 2 partes, como o doutor Juliano estava explicando. Tá. Uma é o eletrodo, que é implantado perimedular, como a imagem, e o outro é o gerador. Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente passar para o seu público. Primeiro, que mesmo ele sendo pequeno e fininho, a tecnologia envolvida nisso é monstruosa. Sim. Segundo, que esse tipo de placa, por exemplo, a gente tem múltiplos polos. Então, a capacidade de combinações matemáticas que você pode fazer é muito maior do que as possibilidades de jogo da Mega Sena, por exemplo. Então, assim, é infinitas as possibilidades que você tem de tratamento até que você consiga uma programação ideal para o seu doente. Esse é um segundo ponto importante. O terceiro ponto é que a gente não pode deixar de ressaltar para a população que existem desvantagens. Eu ia perguntar isso, porque assim, tá tudo muito bom, né, Catarina? Tá tudo maravilhoso. Doutora Catarina, que fala muito de dor nas redes sociais, te acompanho, fala bastante de dor. O senhor falou um ponto muito interessante, porque assim, é bom, obviamente é uma revolução, vocês vieram com informações novas aí, super atualizadas. Quem tá em casa, eu tenho certeza que tá vendo aí um caminho para aquele momento que você fica sofrendo com dor, mas... Tem alguma contraindicação, alguma desvantagem? Existem desvantagens, por exemplo, assim, primeiro envolve um procedimento cirúrgico e você não tem procedimento cirúrgico que é inócuo de danos ou de lesões ou de riscos. Então isso tem que ser discutido caso a caso. Segundo, é um implante metálico que vai estar sendo colocado em você e existe uma chance mesmo que remota de rejeições ou complicações relacionadas ao posicionamento ou à colocação. Existe uma margem infinitamente de pacientes, mas muito pequenos, que não se sentem bem com o estímulo, não acham que esse estímulo é prazeroso. Temos hoje maneiras de controlar isso. Porque a pessoa sente o estímulo. Ela pode É isso? sentir ou não o estímulo, vai depender do tipo de dor. Do tipo de dor? Exatamente. Então, existem hoje vários modelos desses estimuladores, né? São várias marcas que trabalham. E existem tecnologias em que você consegue não sentir esse estímulo, Duda. E existem outras tecnologias que você sente esse estímulo. Então depende até do tipo de aparelho que é colocado. Do tipo de aparelho, tipo de estímulo, característica de cada paciente. Então, veio para A revolucionar... sensibilidade do paciente também A pode sensibilidade, influenciar, ou né? a parte emocional de cada doente. A gente tem, por exemplo, assim, esses que a gente trouxe são muito pequenininhos e assim extremamente delicados, mas a gente tem modelos maiores
que eu não preciso carregar a bateria, que é para pessoas que têm uma dificuldade maior de lidar com tecnologia. Então, assim, a gente tem como combater a grande maioria dos problemas, complicações e deixar o paciente satisfeito. Viemos aqui para falar especificamente hoje de dor crônica, mas você tem disfunção pélvica na mulher, você tem dor abdominal crônica, você tem as doenças pós-herpes zosters, você pode ser aplicado para pacientes com artrite reumatoide, quadros reumatológicos. Mesmo aparelho? O aparelho é o mesmo, o que vai mudar é a configuração, o tipo de implante, a conversa que você vai ter com o doente. Olha só que interessante. Existe, Duda, vários modelos. Esse daqui é um que nós estamos mostrando que ele é muito bom para esse tratamento do quadro de síndrome pós-laminectomia, que é aquela dor que você sente depois que você operou várias vezes a coluna, fica com aquela dor que o doutor Juliano falou, a dor neuropática, que não melhora, certo? Mas existem outros modelos que são menores, são modelos percutâneos, que você pode usar para vários tipos de dores. Agora, a gente percebe que tem uma série de benefícios e ainda esse que não é só para dor na coluna, especificamente. Na verdade, esse neuromodulador, ele é para dor. Esse neuromodulador, ele vai neuromodular toda a sua resposta sistêmica. Se a gente fosse colocar assim de uma maneira bem simples, só até a título de curiosidade, a dor não é algo que existe. A coluna existe, você existe, eu existo. A dor é uma interpretação do meu cérebro a um estímulo. Sim. Então, eu tenho um estímulo, ele vai subir para o meu cérebro, ele vai interpretar de duas maneiras, uma física e uma emocional. Então, toda dor, ela tem um componente emocional. Esse sistema, ele vai neuromodular o seu cérebro, a sua medula, os seus impulsos elétricos, para que você sinta o que a gente está programando que você sinta. O senhor está falando de uma coisa emocional? enganador. Como que é? Como se fosse enganador. Eu falo pro meu paciente que a gente vai enganador. É A dor vem, interpretação. o aparelho enganador. Enganador. E você Ele tem uma interpreta sensação a dor. que não é dor. Você tem uma sensação como se a dor tivesse dormido. Ele é que nem a pessoa quando toma um remédio, né, problema emocional, enfim, toma um remédio para depressão, um exemplo. A função do remédio, ela é enganar o cérebro, né, por um período até a pessoa se adaptar, vamos dizer assim. Seria mais ou menos isso. Ele não é uma droga, Não. né, Não. mas é um aparelho que, na verdade, não faz mal, vamos dizer assim, Não se o faz. corpo não rejeita, se não acontece tudo que o E senhor o que falou, a gente discute... é um benefício. O que a gente Claro, com discute certeza. em relação a isso... Nossa, sua colocação foi maravilhosa para que a gente consiga elucidar as pessoas. A principal vantagem, assim, indiscutivelmente de qualquer outro tipo de abordagem é que é um tratamento totalmente reversível. Olha só. Não gostei, desligo, tiro, acabou. Assim, é um tratamento que eu não sou... Não é que nem eu fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma abordagem, eu não tenho como desfazer depois de feita. Sim. Isso daqui, olha, não era o que eu esperava, doutor. Nunca passei especificamente por essa experiência, mas existem relatos. Não era o que eu esperava. Você pode desligar e reverter a terapia ao que o paciente era antes. Bom, eu quero aproveitar esse momento e esclarecer para quem está em casa, quem acompanha aqui o Papo em Dia nesse quadro do Saúde Você. Vocês viram que a gente fala de prevenção, bem-estar, qualidade de vida e o melhor, sempre com especialistas, gente, renomados e com muita ética. A preocupação que eles têm de trazer informação para vocês que estão em casa, a preocupação de toda a nossa produção que acompanha todo o processo desse momento que é estar aqui levando a informação para você estar em casa é muito sério e respeita todas as normas do CRM. Isso é muito importante a gente ressaltar. Nós temos aqui especialistas, profissionais que realmente vieram com essa prestação de serviço para você que está em casa. Então, se você quiser conhecer a doutora Catarina, doutor André, doutor Juliano, quiser conhecer esses profissionais, você pode acessar o nosso portal programasaudevocê.com.br e acompanhe. Também acompanhe que tem redes sociais, mas só para encerrar eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu fizer uma cirurgia, eu tenho dor na coluna, coloquei esse chip. Certo. Eu realmente, se eu ficar uma vida inteira com ele, eu vou controlar a minha dor? Fica a pergunta para quem está em casa saber a resposta. A gente tem aparelhos de longa duração, tá? Longa duração. Longa duração. Tem pacientes que têm estímulo há mais de 10 anos. Mas uma coisa que é importante relatar aqui é que, com o tempo, a bateria deles acaba, né? Então, existe a necessidade de haver uma troca dessa bateria. E essa troca da bateria é uma nova cirurgia com a complexidade menor. E hoje se está estudando muito a terapia de novas formas de programação. Sim. E essas novas formas de programação está fazendo com que aqueles pacientes que foram operados há muito tempo atrás e que o estímulo já não está aquela coisa desde o início, já estejam melhorando essas tecnologias. E nós temos hoje pacientes com mais de 30 anos com uma terapia muito boa. Tá certo. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui no programa. E obrigada a vocês que acompanham o Saúde Você. E agora a gente continua porque tá aquele cheirinho gostoso naquela cozinha.
e são nossos convidados. Duda, muito obrigado. Um abraço aos médicos, a todos os profissionais que aqui estiveram. Muito obrigado mesmo.